Meu irmão, minha irmã, se você está aqui hoje, é muito provável que o seu coração conheça o peso de um diagnóstico, a dor, o medo e a sensação de impotência que vem com uma enfermidade, seja ela em seu próprio corpo ou no corpo de alguém que você ama. É um caminho de solidão, de busca por esperança em meio a prognósticos médicos e daquela pergunta silenciosa que tantas vezes temos medo de fazer: onde está Deus em meio a tudo isso? E eu preciso, antes de tudo, com muito amor e com muita responsabilidade, ser honesto com você sobre o título deste vídeo. Quando falamos de salmos que curam qualquer doença, nós não estamos de forma alguma falando de feitiços ou de encantamentos mágicos. A palavra de Deus não é um livro de simpatias que, se recitadas corretamente, garantem a cura física instantânea. Essa é uma visão perigosa e que não honra a soberania de Deus. No entanto, a verdade que vamos descobrir hoje é que os salmos são de fato prescrições divinas. São a farmácia de Deus para a nossa alma. São ferramentas espirituais de um poder imenso que foram criadas para curar aquilo que, muitas vezes, está na raiz ou que acompanha a doença do corpo. O medo que nos paralisa, a ansiedade que nos consome, a culpa que nos adoece e a desesperança que nos rouba a vida. A promessa que eu lhe faço hoje é que nós vamos, juntos, desvendar 3 desses salmos. E vamos descobrir que cada um deles atua como um remédio específico para uma área diferente da nossa saúde interior. Nós vamos aprender a orar com estas palavras, de uma forma que restaura a nossa paz, que limpa o nosso coração e que renova a nossa esperança. E ao fazermos isso, nós preparamos o terreno, nós criamos a atmosfera espiritual para que a cura do grande médico, seja ela como e quando ele desejar, possa se manifestar de forma completa em nossa vida. Para guiar a nossa jornada, vamos nos lembrar da mulher do fluxo de sangue nos evangelhos. Ela sofreu por 12 longos anos. Ela gastou tudo o que tinha com os médicos e só piorava, mas a sua cura não veio de uma nova fórmula ou de um novo tratamento. A sua cura nasceu de um ato de fé desesperada e focada. Ela disse em seu coração: se tão somente eu tocar nas suas vestes, sararei. E os salmos, meu irmão, minha irmã, são como a orla do manto de Jesus. Em meio à nossa fraqueza, quando não temos forças para mais nada, eles são um ponto de contato acessível. São a forma que Deus nos deu de estendermos a mão trêmula da nossa fé para tocar na presença e no poder do nosso curador. Antes de abrirmos a farmácia da alma, que são os salmos, nós precisamos entender a arquitetura da cura, o projeto do grande médico. E isso confronta uma dor muito comum em nossa jornada: a frustração de orarmos apenas pela cura do sintoma físico, de pedirmos a Deus que remova a dor ou a doença, enquanto a nossa alma continua doente, doente de medo, doente de estresse, doente de desespero. E o que não percebemos é que essa doença da alma, muitas vezes, é o que impede ou dificulta a cura do corpo. O conceito-chave que precisamos entender é o da profunda e inseparável conexão entre a nossa mente e o nosso corpo. Hoje a ciência mais avançada, com nomes complicados como psiconeuroimunologia, já consegue provar em laboratório como as nossas emoções afetam a nossa saúde física. Emoções negativas, como o medo, a raiva e o estresse crônico, liberam em nosso corpo hormônios como o cortisol, que suprimem o nosso sistema imunológico e dificultam a capacidade natural que o nosso próprio corpo tem de lutar contra a doença e de se curar. Mas essa é uma verdade que a Bíblia já sabia há 3.000 anos. No livro de Provérbios, capítulo 17, nós lemos: o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. E aqui, uma revelação contraintuitiva sobre a forma como Deus trabalha pode mudar a nossa abordagem. Muitas vezes, o primeiro milagre que Deus quer operar em nós não é no nosso corpo, mas em nossa perspectiva. Ele quer nos curar da doença do medo antes de lidar com a enfermidade em si. Ele quer tratar a nossa alma antes de tocar em nossas células. Por quê? Porque um espírito que está em paz, um coração que está confiante, uma mente que descansa na soberania de Deus, cria o ambiente bioquímico e, principalmente, o ambiente espiritual ideal para que a cura do corpo possa acontecer. E os salmos
são a principal ferramenta de Deus para essa cirurgia da alma. A sabedoria bíblica, então, nos convida a uma aplicação prática, a uma mudança no foco inicial de nossa oração. Em vez de começarmos com o clamor desesperado, Senhor, cura o meu corpo, podemos aprender a começar com uma oração ainda mais profunda e fundamental. Senhor, antes de tudo, cura o meu medo, cura a minha ansiedade, inunda a minha mente e o meu coração com a tua paz que excede todo o entendimento, para que, a partir deste lugar de descanso em ti, eu possa receber a cura que o Senhor tem para mim. Pense nesta poderosa metáfora. O nosso corpo é como uma planta em um vaso, e a nossa alma é a terra, o solo, onde esta planta está enraizada. Se o solo está seco, pedregoso, envenenado com o medo, com a ansiedade e com a amargura, não adianta apenas borrifar um pouco de água nas folhas, que é o tratamento do sintoma. A planta continuará a morrer. O primeiro e mais importante passo é tratar a terra, é trocar o solo, é adubar, é irrigar. Os salmos tratam a terra da nossa alma, e quando a alma está curada, a planta inteira pode finalmente ter vida. O primeiro salmo que vamos explorar é talvez o mais famoso de todos quando o assunto é proteção. É o Salmo 91, e ele é a prescrição divina para a dor da vulnerabilidade, para o bloqueio do medo. Quando estamos enfermos, é natural sentir uma sensação de exposição, de que estamos vulneráveis. O medo constante de um contágio, de uma piora do quadro, o medo de que a praga da doença possa avançar sobre nós sem nenhum controle. E é para este coração amedrontado que o princípio bíblico do Salmo 91 se revela. Este salmo não é uma promessa mágica de que nunca enfrentaremos perigos ou dificuldades. Ele é, antes de tudo, uma declaração sobre a segurança sobrenatural daqueles que escolhem fazer de Deus a sua morada. A palavra-chave, a que abre todo o salmo, é habitar. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Habitar não é fazer uma visita, é morar. É uma permanência consciente, uma decisão diária de viver e de se abrigar na presença protetora de Deus. E aqui, uma quebra de expectativa nos permite aplicar este salmo de uma forma ainda mais profunda. Quando o salmista fala de ser livre do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, nós podemos sim aplicar isso a perigos físicos, mas no contexto de uma enfermidade, podemos também interpretar essas figuras como as armadilhas espirituais e emocionais que sempre a acompanham. O laço do passarinheiro pode ser o laço da depressão, que tenta prender a nossa alma, e a peste perniciosa pode ser a praga do pânico, o medo que contamina os nossos pensamentos. E o livramento que o Salmo promete é, antes de tudo, um livramento para a nossa mente e para o nosso espírito. A chave para ativar o poder deste Salmo em nossa alma é a personalização. É a oração de posse do Salmo 91. Somos convidados a não apenas ler o Salmo, mas a orá-lo em primeira pessoa, tomando posse de cada uma de suas promessas. Em vez de ler aquele que habita, o nosso coração pode declarar com fé: eu, diga o seu nome, habito no esconderijo do Altíssimo, e à sombra do Onipotente eu descanso. Em vez de ler, ele te cobrirá com as suas penas, nós podemos declarar: Pai, o Senhor me cobre com as tuas penas, e debaixo das tuas asas eu me refugio. Essa atitude transforma o texto de uma promessa geral em uma declaração de fé pessoal e poderosa. Pense nesta poderosa metáfora. O Salmo 91 é como a planta arquitetônica de uma grande e impenetrável fortaleza espiritual. Cada um de seus versos é um muro alto, uma torre de vigia, um portão de ferro. E orar com este salmo todos os dias é como o comandante da fortaleza que, pela manhã, faz uma ronda de inspeção. Ele caminha sobre os muros, ele verifica as torres, ele reforça os portões. Ele está lembrando a si mesmo e a todo o mundo espiritual que ele reside em um lugar que o inimigo não pode invadir. Orar com o Salmo 91 é construir e reforçar os muros da nossa fé contra o medo. Saber que estamos seguros é uma coisa, mas sentir essa segurança é outra. E a dor que muitas vezes enfrentamos é a dificuldade de sentir a presença protetora de Deus quando o nosso corpo está em dor e a nossa mente está em pânico.
O conceito-chave que vamos usar aqui é o da nossa imaginação santificada. A ciência nos mostra que o nosso cérebro, muitas vezes, não distingue uma imagem que é vividamente imaginada de uma experiência que é realmente vivida. E nós podemos usar essa ferramenta, guiados pela fé, para acalmar o nosso sistema nervoso e mudar a nossa bioquímica, saindo do estado de luta e fuga para um estado de descanso e de confiança. A revelação contraintuitiva é que a fé não é apenas uma crença intelectual. Ela é uma experiência sensorial da alma. E o Espírito Santo nos convida a usar a nossa imaginação, não para criar fantasias, mas para nos conectarmos com a realidade espiritual que já é nossa em Cristo, descrita no Salmo 91. E para isso, eu lhe convido agora a um exercício prático. Se você estiver em um lugar onde se sinta seguro e confortável, eu o convido a fechar os seus olhos. Se não, apenas mantenha um olhar suave e relaxado. Vamos começar com a nossa respiração. Inspire profundamente pelo nariz, segure por um instante e solte o ar lentamente pela boca, liberando a tensão dos seus ombros. Mais uma vez, inspire a paz de Deus e expire o medo e a ansiedade. Agora, eu convido você a permitir que a sua imaginação, guiada pela fé, te leve a um lugar diferente. Imagine-se saindo do seu quarto, do seu leito de enfermidade, do lugar de medo em que você se encontra, e entrando em um lugar secreto, um esconderijo, um abrigo na rocha, como diz o Salmo, um lugar só seu e de Deus. Neste lugar, perceba a temperatura, sinta a segurança das paredes de rocha ao seu redor, e então, olhe para cima e veja a sombra do Altíssimo, do Todo-Poderoso, te cobrindo. Imagine essa sombra como um manto pesado e seguro, um manto de paz que te envolve por completo, te protegendo de todo o perigo que está lá fora. Sinta o peso suave deste manto sobre os seus ombros. Sinta o calor e a segurança de estar debaixo de suas asas, como um filhote protegido pela mãe. Nada pode te tocar aqui. Nenhum mal pode chegar. Nenhuma praga pode se aproximar da sua tenda. Apenas permaneça aí, neste lugar secreto, por alguns instantes. Não precisa dizer nada. Apenas sinta. Sinta a segurança. Sinta o alívio. Sinta a paz. O segundo salmo que vamos abrir em nossa farmácia da alma é a prescrição divina para uma das doenças mais sutis e mais destrutivas. A doença que nasce da culpa. O bloqueio espiritual que ela causa é aquela enfermidade que se arrasta, que parece não ter uma causa clara, mas que vem acompanhada de uma sensação constante de peso, de uma culpa difusa, ou da consciência de um pecado que nós mantemos escondido, não confessado, e que drena a nossa energia vital dia após dia. O princípio bíblico para entendermos essa conexão nos é dado de forma visceral e honesta pelo rei Davi, no Salmo 32. Depois de cometer o seu terrível pecado com Batseba e de tentar escondê-lo por quase um ano, ele descreve os efeitos físicos de sua culpa não confessada. Ele diz: "Enquanto eu me calei sobre o meu pecado, os meus ossos envelheceram pelo meu bramido em todo o dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu vigor se tornou em sequidão de estio." Davi está nos dizendo que o seu silêncio, a sua recusa em confessar, estava literalmente secando a sua vida e adoecendo o seu corpo. E aqui, uma quebra de expectativa é necessária, e precisamos ter muito cuidado e sabedoria. Nem toda doença, de forma alguma, é causada por um pecado específico em nossa vida. Seria uma crueldade e um erro teológico terrível afirmar isso. No entanto, o que este salmo nos revela é que o pecado não confessado, a culpa guardada, a amargura nutrida, podem sim ter efeitos físicos e emocionais devastadores sobre nós. E a confissão, neste contexto, não é um ritual para informar a Deus de algo que ele já não saiba. A confissão é um ato de desintoxicação. É a cirurgia espiritual que fazemos para remover o veneno da culpa de nossa própria alma e de nosso próprio corpo. A aplicação prática desta verdade é um convite corajoso a uma oração da faxina interior. É um momento de profunda honestidade, onde pedimos ao Espírito Santo com coragem que ele ilumine os cantos escuros do nosso coração e nos mostre se existe algum silêncio, alguma área não confessada,
Pode ser uma falta de perdão que guardamos, uma raiz de amargura que estamos nutrindo, um ressentimento, um hábito impuro que mantemos em segredo. E quando Ele, em amor, nos mostrar, somos convidados a confessá-lo especificamente a Deus, não primariamente para obter o seu perdão, que nós já temos garantido em Cristo, mas para restaurar a nossa comunhão com Ele e para remover o peso de sua mão de disciplina amorosa sobre nós. Pense nesta poderosa metáfora. O pecado não confessado em nossa alma é como um veneno que tomamos em pequenas doses todos os dias. Ele pode não nos matar instantaneamente, mas aos poucos ele vai causando uma inflamação crônica em nosso espírito. E essa inflamação, inevitavelmente, começa a afetar a nossa saúde emocional e também a nossa saúde física. A confissão, o ato de colocar o pecado para fora, na luz da presença de Deus, é o antídoto que neutraliza o veneno e que permite que o fluxo da graça e da cura do Pai volte a correr livremente em nossa vida. Se a confissão é o antídoto, como podemos aplicá-la de forma que ela cure não apenas a nossa culpa, mas também a nossa alma? A dor que muitos de nós sentimos é a de ficarmos presos no ciclo da autocrítica, mesmo depois de já termos pedido perdão a Deus. A memória da falha continua a nos assombrar. O conceito-chave para a nossa libertação é entender que o próprio Salmo 32 nos dá um roteiro de cura, uma jornada em etapas. Ele começa descrevendo a alegria de quem é perdoado. Depois ele descreve a dor de quem se cala. Em seguida ele detalha o ato da confissão. E por fim ele termina com uma celebração, um cântico de livramento e de proteção. E nós podemos, em oração, percorrer esta mesma jornada. E aqui, uma quebra de expectativa é crucial. A cura completa não está apenas no ato de confessar o pecado. Está em, ativamente, pela fé, nos apropriarmos da alegria e da liberdade que o perdão nos traz. Muitos de nós confessamos a nossa culpa, mas continuamos a viver na mentalidade do pecado, carregando o peso da vergonha, e isso impede que a cura da nossa alma seja completa. Eu lhe convido agora a fazer, em seu coração, a jornada do Salmo 32. O primeiro passo, como fez Davi, é trazer o pecado à luz. É parar de se calar. Podemos, em nosso coração, ou até mesmo em um pedaço de papel, se isso nos ajudar, nomear aquela área de silêncio que o Espírito Santo nos mostrou. Aquela falta de perdão, aquela amargura, aquele hábito. O segundo passo é o da confissão. O nosso coração pode, então, ecoar as palavras do salmista no versículo 5. Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. O terceiro passo é um ato de fé, um ato simbólico de liberação. Se você escreveu em um papel, a fé nos convida a rasgá-lo, a queimá-lo, como um sinal de que, aos olhos de Deus, aquilo foi removido, foi perdoado, foi lançado no mar do esquecimento. E o quarto e último passo, o mais importante, é o da apropriação da graça. É o convite a não apenas ler, mas a declarar sobre nós mesmos as palavras de bênção que abrem o salmo. O nosso coração pode agora dizer em voz alta: bem-aventurado sou eu, diga o seu nome, cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado sou eu, a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Pense nesta metáfora final. O nosso pecado não confessado é como uma mochila pesada cheia de pedras que insistimos em carregar nas costas e que nos adoece. A confissão é o ato de parar, abrir a mochila e entregar, uma por uma, cada uma daquelas pedras a Jesus. Mas muitos de nós, mesmo depois de entregar as pedras, insistimos em continuar carregando a mochila vazia nas costas, por hábito, por culpa. A verdadeira liberdade, a verdadeira cura, é o ato de, depois de entregar as pedras, abandonar também a mochila e caminhar, livre e leve, nos braços do Pai. O terceiro salmo de nossa farmácia da alma é a prescrição divina para a dor do desespero. É o antídoto para a nossa tendência, quando estamos doentes, de ficarmos obcecados com a nossa condição, obcecados com o diagnóstico, com os sintomas, com as estatísticas negativas que lemos na internet. E esse foco constante na doença cria um ciclo vicioso de desespero que, como já vimos, adoece ainda mais a nossa alma e o nosso corpo.
É para esta mente, focada na dor, que o rei Davi nos dá o princípio bíblico da gratidão intencional. No Salmo 103, ele não espera sentir vontade de louvar. Ele comanda a sua própria alma. Ele diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Este é um ato de guerra contra o desespero. É a decisão deliberada de tirar o foco da doença e redirecioná-lo para a bondade do doador da vida. E aqui, uma quebra de expectativa é fundamental. O louvor e a gratidão, no meio da dor, não são uma negação da realidade do sofrimento. Não é um pensamento positivo vazio. É uma declaração de fé. É a proclamação de que a realidade de Deus, a sua bondade, o seu poder e a sua fidelidade são mais reais e mais poderosos do que a realidade da doença. A gratidão é a arma espiritual que quebra o poder do desespero, da autocomiseração e da murmuração em nossa vida. A sabedoria deste salmo nos convida a uma aplicação prática que pode reprogramar a nossa mente. É o convite a criar o nosso próprio inventário de benefícios. Podemos ser inspirados a manter um diário e, todos os dias, a despeito de como nos sentimos, a listar de 3 a 5 benefícios, a 5 motivos de gratidão a Deus em nossa vida, por menores que eles pareçam. E mais do que isso, a ler o Salmo 103, personalizando os seus versos em nosso coração, declarando com fé: é Ele quem perdoa todas as minhas iniquidades, quem sara todas as minhas enfermidades, quem redime a minha vida da perdição e me coroa de benignidade e de misericórdia. Pense nesta poderosa analogia neurocientífica. O nosso cérebro humano, por uma questão de sobrevivência, tem o que os cientistas chamam de viés de negatividade. Ele é naturalmente programado para focar em ameaças, em perigos, em tudo o que está errado. E quando estamos doentes, esse viés é amplificado. Praticar a gratidão de forma intencional, como Davi nos ensina no Salmo 103, é como esculpir novos caminhos neurais em nosso cérebro. É, pela fé, construir uma via expressa para a esperança, para a paz e para a resiliência, que se torna, com o tempo, mais forte e mais rápida do que a antiga estrada do medo e do desespero. O princípio da gratidão é poderoso, mas nós enfrentamos um bloqueio. A nossa dor, a nossa dificuldade, é a de tentar sentir gratidão quando o nosso corpo dói e quando o nosso futuro parece tão incerto. Parece uma contradição, mas o conceito-chave, a sabedoria do Salmo 103, é que ele não nos força a focar na gratidão pela doença. Ele nos convida a tirar o foco da doença e a focar no caráter do nosso curador. O Salmo nos lembra de quem ele é: misericordioso e piedoso, longânimo e grande em benignidade. Ele nos lembra de que o Senhor sabe a nossa estrutura. Lembra-se de que somos pó. Ele entende a nossa fragilidade. E aqui, uma revelação contraintuitiva pode curar a nossa alma de forma profunda. A verdadeira cura do desespero não vem de focarmos na cura física que tanto desejamos. A verdadeira cura vem de focarmos na beleza, na bondade e na fidelidade do nosso curador. Porque quando nós nos maravilhamos com quem ele é, quando a nossa percepção de sua grandeza se expande, o tamanho do nosso problema em comparação inevitavelmente diminui. E para nos ajudar a fazer isso, eu lhe convido agora a um exercício de imersão, a uma meditação no caráter de Deus. Se você puder, encontre uma posição confortável e feche os seus olhos por um instante. Vamos escolher um único verso do Salmo 103. Apenas um, que descreve o caráter do nosso Deus. Talvez o verso 8. O Senhor é misericordioso e piedoso, longânimo e grande em benignidade. Eu convido você a, em seu coração ou em um sussurro, repetir esta frase lentamente, por algumas vezes. Respire fundo e medite em cada palavra. O Senhor é misericordioso. Pense na misericórdia dele, que não te dá o castigo que os seus pecados merecem. Apenas sinta a gratidão por essa misericórdia. E piedoso. Pense na compaixão dele, na sua capacidade de sentir a sua dor junto com você. Ele não é um Deus distante. Ele é um Deus que chora com os que choram. Longânimo. Pense na paciência dele com as suas falhas, com as suas fraquezas, com a sua lentidão em aprender. Uma paciência que nunca se esgota, e grande em benignidade. Pense na bondade dele,
uma bondade que é a sua própria essência, uma bondade que se derrama sobre você, mesmo quando você não merece. Permita que a verdade sobre quem Ele é sature a sua percepção sobre quem você é e sobre a sua condição atual. Pense nesta metáfora final. A sua doença, a sua dor, pode ser como uma música alta e dissonante de estática tocando em sua mente, roubando a sua paz. E meditar no Salmo 103 é como colocar fones de ouvido e deliberadamente sintonizar em uma sinfonia majestosa e cheia de beleza. A estática da dor pode não desaparecer imediatamente, mas a sua atenção, o seu foco, a sua percepção mudam para a beleza da música. E aos poucos, a música da bondade de Deus se torna mais alta e mais real do que o chiado da sua dor. Nós chegamos agora ao lugar mais difícil, mais sensível e mais sagrado de nossa jornada. Aquele lugar onde a nossa fé encontra o mistério da vontade de Deus. Nós chegamos à dor mais profunda, a crise de fé que pode surgir quando nós oramos com sinceridade, quando nos agarramos aos salmos, quando cremos com todo o nosso coração, mas a cura física que tanto esperamos não acontece, ou não acontece da forma e no tempo que nós desejávamos. E a pergunta que grita em nossa alma é: o que eu fiz de errado? Será que a minha fé não foi suficiente? Será que Deus me abandonou? É para esta nossa dor, para este nosso questionamento, que o princípio bíblico nos oferece a experiência de um dos maiores heróis da fé, o apóstolo Paulo. Este homem, que Deus usou para curar tantos, para ressuscitar mortos, carregava em seu próprio corpo o que ele chamou de um espinho na carne. E ele nos conta em sua segunda carta aos Coríntios que por 3 vezes ele orou, ele implorou ao Senhor que o livrasse daquilo. E a resposta de Deus para o seu apóstolo amado não foi sim. A resposta foi: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E aqui, uma quebra de expectativa, uma verdade que nos amadurece, precisa encontrar o nosso coração. O objetivo final e principal de Deus para a nossa vida aqui na Terra não é a ausência de sofrimento, não é o nosso conforto. O objetivo final de Deus é a nossa conformidade com a imagem de seu Filho, Jesus Cristo. E às vezes, paradoxalmente, a maior cura que Ele pode operar em nós não é a cura do nosso corpo, mas a cura da nossa alma. É nos dar uma paz que não faz sentido em meio à dor. É nos dar um propósito renovado em meio à limitação. É nos levar a um lugar de dependência radical dele, um lugar de intimidade que nós jamais conheceríamos na saúde e na autossuficiência. Essa perspectiva nos convida a uma profunda mudança na forma como vemos a fé. Percebemos que a fé verdadeira não é medida pela nossa capacidade de forçar a mão de Deus para que Ele faça a nossa vontade. A fé verdadeira se revela em nossa capacidade de confiar no coração de Deus, mesmo quando não entendemos a sua mão. A fé madura não está em obter a cura, mas em se agarrar ao curador, em dizer, como Jó, em meio à sua dor incompreensível: ainda que ele me mate, nele esperarei. Pense nesta analogia final, a da nossa esperança última. Qualquer cura física que recebemos nesta vida é, por sua própria natureza, temporária, pois todos nós, um dia, se Jesus não voltar antes, passaremos pela porta da morte. A cura que os Salmos e todo o Evangelho, no final das contas, nos oferecem é a preparação para a cura definitiva, para a cura completa e para a cura eterna. E essa cura é a da ressurreição, o dia em que nós receberemos um corpo glorificado, um corpo que nunca mais adoecerá, que nunca mais sentirá dor, que nunca mais morrerá. Essa, meu irmão, minha irmã, é a nossa esperança inabalável, e nenhuma doença, por mais severa que seja, pode roubar essa promessa de nós. E assim, ao final de nossa jornada pela farmácia da alma de Deus, nós redescobrimos o poder de sua palavra. Nós vimos como o Salmo 91 se torna o nosso abrigo seguro contra a frequência do medo. Vimos como o Salmo 32 é o agente de desintoxicação que nos liberta da culpa e do peso do silêncio. E vimos como o Salmo 103 é o hino de esperança e de gratidão que reprograma a nossa mente e nos livra do desespero. Juntos, eles são a prescrição do grande médico para as doenças mais profundas do nosso ser. A verdade poderosa que se revela então é que a cura que os Salmos nos oferecem é, antes de tudo, uma cura relacional.
Eles nos realinham. Eles nos colocam de volta na posição correta diante de Deus. Eles nos lembram da verdade sobre quem Ele é, nosso protetor, nosso perdoador, nosso curador, e sobre quem nós somos nele, seus filhos amados, protegidos e cuidados. E um relacionamento curado com Deus, uma alma que descansa em sua presença e em suas promessas, é o fundamento sobre o qual toda e qualquer outra forma de cura pode, em sua graça, acontecer. O convite final, então, não é para que você se sobrecarregue, mas para que você comece de forma simples. Talvez você possa escolher um destes 3 salmos, aquele que mais falou à sua necessidade, à sua dor, neste exato momento de sua vida. E nesta semana, o convite do Espírito Santo é para que você não apenas o leia, é para que você faça dele a sua morada. É um convite a orar com as suas palavras, a cantar as suas melodias em seu coração, a memorizar os seus versos, a permitir que as verdades daquele salmo se tornem o ar que a sua alma respira, da manhã até a noite. E para encerrar, eu quero fazer uma oração por você, por todos aqueles que estão em um leito de enfermidade, por todos os que carregam o peso de um diagnóstico. Pai de toda a consolação, o nosso grande médico, nós te pedimos, em nome de Jesus, que o Senhor encontre cada um de teus filhos e filhas em sua dor, neste exato momento. Que a verdade destes salmos que são a tua palavra se torne um bálsamo para as suas mentes, um refrigério para os seus espíritos e uma força para os seus corpos. E que, independentemente do prognóstico da medicina, eles possam experimentar agora a cura mais profunda e mais duradoura de todas, a cura da alma. Que eles possam descansar na tua paz, que excede todo entendimento, e no teu amor, que nunca falha. Amém.